Imagine por um instante que tudo o que você vê, o céu, as árvores, as pessoas, o tempo, até mesmo os seus pensamentos, faz parte de uma mesma essência. Não uma metáfora poética, não uma abstração espiritual vaga, mas uma verdade profunda que pulsa silenciosamente no coração do universo. E se eu lhe dissesse que a sensação de separação entre você e o mundo é apenas uma ilusão cuidadosamente sustentada por séculos de ignorância? Que você nunca esteve sozinho, nem por um segundo, mas sempre conectado a tudo o que existe por fios invisíveis de consciência? A sensação de vazio que às vezes nos assombra, essa angústia existencial que nos faz olhar para o céu em busca de sentido, pode ser o eco de uma verdade esquecida, a de que somos partes de um grande organismo cósmico, células conscientes de um ser infinitamente mais vasto do que podemos compreender. Helena Blavatsky, uma das maiores vozes da sabedoria oculta, não apenas afirmou essa unidade como base de toda a existência, mas revelou que ela é a chave para compreender o mistério da vida, da morte e da evolução espiritual. Você já sentiu que existe algo além do visível? Um propósito que vibra por trás dos eventos da vida, como se tudo estivesse orquestrado por uma inteligência que não conseguimos nomear? Essa não é uma fantasia. É um chamado. Um chamado que ecoa, através dos tempos, das escrituras antigas às ciências ocultas, da intuição silenciosa aos ensinamentos esotéricos. É o sussurro da alma tentando lembrar que tudo está interligado. Que o outro é você. Que o universo inteiro é uma grande consciência em expressão. Mas como acessar essa verdade? Como romper o véu da ilusão e enxergar além da matéria? Blavatsky nos convida a trilhar esse caminho, não com fé cega, mas com investigação profunda, com coragem de questionar tudo o que nos foi dito. Ela fala de uma sabedoria antiga, preservada por iniciados através dos milênios, que revela que não há separação real entre os reinos da natureza, entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Este vídeo é para você que já sentiu que existe algo mais, que não se contenta com respostas rasas, que busca não apenas conhecer, mas compreender, que pressente que por trás de cada folha que cai, de cada olhar que cruza o seu, há uma inteligência viva pulsando, uma consciência que se reflete em tudo. Este é um convite para mergulhar em um dos ensinamentos mais transformadores da teosofia, a unidade de toda a vida. Prepare-se para desmontar certezas, expandir sua visão de mundo e se reconectar com uma verdade tão antiga quanto o próprio tempo. Ao longo dos próximos minutos, vamos juntos explorar a ideia de que tudo está interligado, que o universo não é uma coleção de partes soltas, mas um todo coeso e vibrante. E ao final, talvez você nunca mais olhe para si mesmo, ou para o mundo, da mesma forma. Porque quando compreendemos que cada pensamento, cada gesto, cada ser é uma expressão da mesma fonte, deixamos de nos sentir fragmentados. Passamos a caminhar com mais propósito, mais empatia, mais consciência. A ilusão da separação se dissolve, e em seu lugar nasce algo sublime, a percepção da unidade sagrada de tudo o que vive. Não há dogmas aqui, apenas um convite. Abra sua mente, sinta com a alma, ouça com o coração. O que está prestes a ser revelado pode transformar profundamente a maneira como você percebe a realidade. E talvez, só talvez, te reconecte com aquilo que você sempre soube, mas esqueceu por um tempo: que você é o universo em forma humana, caminhando por ele mesmo. Fique comigo até o fim, porque este conhecimento, se realmente compreendido, não apenas muda sua visão de mundo, ele muda você. Parte 1. O véu da ilusão e o esquecimento da unidade. Desde os primórdios, a humanidade tem caminhado sob o peso de um grande esquecimento. A sensação de separação entre eu e o outro, entre o ser humano e a natureza, entre o espírito e a matéria, é a raiz invisível de quase todo o sofrimento. Mas, segundo Blavatsky, essa separação nunca foi real.
É apenas um véu, uma ilusão sustentada pelo ego, reforçada por séculos de materialismo e pela crença equivocada de que somos seres isolados, lançados ao acaso num universo indiferente. Essa ilusão, chamada Maya nas tradições orientais, é a prisão invisível que nos impede de enxergar a verdade da unidade essencial. A ilusão da individualidade absoluta é uma das armadilhas mais sofisticadas da mente. Ela nos faz lutar uns contra os outros, desejar poder, status, reconhecimento, como se estivéssemos em uma competição eterna por validação e segurança. No entanto, essa luta constante nos afasta do que realmente somos. Expressões únicas da mesma centelha divina. Helena Blavatsky nos lembra que o ego é um instrumento necessário para a experiência terrena, mas não deve ser confundido com a identidade real da alma. Somos mais que nomes, formas e memórias. Somos consciência em manifestação. A teosofia nos convida a levantar esse véu. E o primeiro passo é o reconhecimento de que o mundo físico é apenas a superfície. Há camadas invisíveis, sutis, que interconectam todos os seres. Cada pensamento afeta o todo. Cada ação, por mais pequena que pareça, reverbera nos planos superiores da existência. A unidade não é um ideal abstrato, mas uma realidade espiritual. Quando começamos a vivê-la, sentimos uma transformação profunda. A compaixão surge naturalmente, a competição cede lugar à cooperação, e a busca por sentido deixa de ser externa, passando a emergir de dentro. Blavatsky alertava que, enquanto a humanidade insistir em ver-se como separada do cosmos e dos outros seres, estará fadada ao sofrimento cíclico. Mas há uma saída, e ela começa na consciência. Ao observar a vida com outros olhos, percebemos que a natureza não é um conjunto de recursos a serem explorados, mas uma extensão de nós mesmos. O animal, a planta, a rocha, tudo vibra com a mesma vida que nos anima. A diferença está apenas no grau de manifestação da consciência. A essência é a mesma. Relembrar essa unidade é um ato revolucionário. Significa romper com séculos de condicionamento, desafiar sistemas que lucram com a separação e ousar caminhar por uma trilha mais sutil, mais elevada. Significa também curar nossas feridas mais profundas, aquelas causadas pela ilusão de estarmos sós, perdidos em um mundo indiferente. Helena Blavatsky não nos oferece respostas prontas. Ela oferece chaves. Chaves para abrir as portas da percepção e reencontrar aquilo que nunca nos deixou, mas que esquecemos. A unidade sagrada de toda a vida. Parte 2. A centelha divina. Em tudo o que vive. Segundo Helena Blavatsky, tudo o que existe emana de uma mesma fonte primordial. Um absoluto eterno, sem forma, sem nome, anterior até mesmo ao conceito de Deus como o conhecemos. Esse princípio universal, insondável pela mente humana, é o fundamento de toda a realidade. Dele emana o todo, galáxias, sóis, planetas, seres visíveis e invisíveis. E nesse oceano de manifestação, cada entidade, da estrela ao inseto, do mineral ao homem, carrega em si uma centelha desse absoluto. Uma centelha que pulsa, vive, cresce. Uma alma. Essa centelha, que Blavatsky chama de mônada, não é uma criação separada, mas uma individualização temporária da consciência universal. Ela é como uma gota que, embora se veja distinta, contém todas as qualidades do oceano de onde veio. Essa ideia transforma completamente nossa maneira de ver o mundo. Se cada ser é uma expressão do uno, então ferir outro é ferir a si mesmo. Amar o outro é expandir sua própria consciência. Não há o outro. Há apenas múltiplas manifestações do mesmo princípio eterno. Por isso, a unidade não é apenas uma teoria filosófica ou uma crença espiritual. Ela é uma realidade ontológica, uma verdade do ser. A separação é apenas uma fase transitória, uma experiência didática necessária para o desenvolvimento da alma. Mas,
Em algum ponto da jornada, o ser humano começa a despertar. A dor da vida material o leva a buscar algo maior. E nesse chamado silencioso, ele começa a lembrar que nunca esteve sozinho, que tudo o que vive vibra com a mesma luz, que toda existência é uma grande dança da consciência cósmica. Essa percepção muda tudo. A forma como tratamos os animais, como cuidamos da natureza, como olhamos para as pessoas à nossa volta. Quando compreendemos que cada ser contém a mesma essência que nós, nasce em nós um respeito sagrado pela vida. O julgamento dá lugar à empatia. A indiferença cede espaço à reverência. Blavatsky afirmava que o verdadeiro ocultista, aquele que busca os segredos da vida, só poderá avançar se respeitar profundamente a vida em todas as suas formas, pois nelas habita o próprio espírito. E assim, ao reconhecermos a centelha divina em tudo o que vive, começamos a reconstruir o elo com a fonte. A unidade deixa de ser um conceito e se torna uma experiência viva. Sentimos a árvore como parte de nós. Escutamos o silêncio como uma voz. Percebemos o outro como um reflexo do nosso próprio ser. E nesse estado de consciência, o sofrimento começa a se dissipar. A alma reencontra seu caminho de volta à origem, e com ela, a verdade de que somos todos um. Parte 3. Os planos da vida e a trama. Invisível da realidade. A unidade da vida, segundo Blavatsky, não se limita ao plano físico. Ela se estende por diversos níveis da existência, que vão além da percepção comum. Vivemos em um universo multidimensional, onde a matéria densa é apenas a camada mais superficial. Acima dela, existem planos mais sutis, etérico, astral, mental, búdico, cada um vibrando em uma frequência mais elevada, mais próxima da consciência pura. E tudo está interligado. O que ocorre em um plano reverbera nos demais. Nada acontece isoladamente. O ser humano é um microcosmo do macrocosmo. Tudo o que existe no universo também existe, em essência, dentro de nós. Blavatsky explica que possuímos 7 princípios, ou corpos, que correspondem aos diferentes planos do cosmos. Quando estamos conscientes apenas do físico, vivemos como se estivéssemos dormindo com os olhos abertos. Mas à medida que despertamos interiormente, começamos a perceber as influências sutis, os sinais do invisível, os ecos do espiritual. Começamos a sentir de forma quase instintiva que há algo maior se movendo por trás de tudo. É nesse ponto que a vida deixa de parecer aleatória. Começamos a perceber que existe uma ordem oculta por trás do caos aparente, que cada encontro, cada perda, cada alegria ou dor tem um propósito dentro de uma engrenagem cósmica maior. A teosofia nos convida a ver a vida como um campo interconectado de experiências, onde nada é por acaso. Somos peças conscientes em uma tapeçaria viva e sagrada, tecida por uma inteligência que opera além da lógica humana. Essa visão muda radicalmente a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Em vez de nos sentirmos vítimas de um destino cego, passamos a ver cada experiência como um ensinamento, cada dificuldade como um passo necessário na ascensão da alma. Blavatsky nos alerta que o sofrimento nasce muitas vezes da resistência à verdade da unidade, da tentativa de manter-se isolado quando a natureza da vida é integração. Quando aceitamos essa verdade, mesmo a dor se torna sagrada, pois ela nos ensina a nos expandir além do ego. Tudo está conectado. Cada pensamento afeta a malha sutil do universo. Cada emoção gera ondas que tocam consciências além da nossa. Cada ação molda, não apenas o mundo externo, mas também os planos invisíveis que habitamos, ainda que inconscientemente. E quando compreendemos isso, passamos a viver com mais responsabilidade, mais atenção, mais reverência. Porque viver com consciência da unidade é viver com propósito. E esse é o início da verdadeira libertação. Parte 4. O ser humano como ponte. Entre céu e terra. Para Blavatsky,
O ser humano ocupa uma posição única na escala evolutiva da vida. Ele não é superior por sua inteligência ou capacidade de construir civilizações, mas porque carrega dentro de si a possibilidade de unir os mundos. O homem é, ao mesmo tempo, terreno e cósmico, feito de pó das estrelas e dotado de uma consciência capaz de transcender o tempo. Ele é a ponte viva entre os reinos da matéria e do espírito, entre o visível e o invisível. E é justamente essa condição que o torna responsável por manter o equilíbrio entre todos os planos. Cada gesto humano, segundo Blavatsky, tem repercussões muito além do que os sentidos podem perceber. Uma ação compassiva pode iluminar os planos sutis, assim como um pensamento destrutivo pode gerar desequilíbrios que afetam não só aquele que o emitiu, mas toda a rede de seres interligados a ele. Somos centros de influência energética. E quanto mais conscientes nos tornamos, mais poder temos de curar ou ferir. Essa consciência nos chama a agir com mais sabedoria, mais discernimento, mais humildade. Mas essa responsabilidade não deve ser vista como um peso. Pelo contrário, é um chamado sagrado. Ser humano, na visão teosófica, é ser aprendiz da luz, é trilhar o caminho da autoconsciência rumo à união plena com o todo. Cada encarnação é uma oportunidade de lapidar a alma, de desfazer as ilusões, de relembrar que não estamos separados do divino, somos expressões dele, em processo de purificação. E esse processo se intensifica quando aceitamos nossa função como co-criadores da realidade. Ao reconhecer essa verdade, o ser humano deixa de viver apenas para si. Ele começa a enxergar sua existência como parte de algo infinitamente maior. O ego, que antes ditava seus desejos e decisões, passa a ser colocado a serviço da alma. A vida ganha uma nova direção, não mais movida por medo, escassez ou competição, mas por um senso de unidade, propósito e comunhão. Blavatsky nos ensina que essa mudança de eixo é a marca do verdadeiro despertar espiritual. Neste ponto, compreendemos que não estamos aqui por acaso. Não viemos para acumular bens, status ou glórias efêmeras. Viemos para servir à vida, para despertar os outros com nosso próprio despertar, para restaurar a harmonia onde há separação, para lembrar o mundo de que tudo vibra com a mesma luz. Quando aceitamos esse chamado interior, deixamos de ser passageiros da existência e nos tornamos parte ativa da grande sinfonia da criação. E é nesse momento que a alma começa, de fato, a retornar ao lar. Parte 5. Karma, reencarnação e a justiça da unidade. Helena Blavatsky afirmou com clareza: não existe injustiça no universo. O que há é ignorância sobre as leis ocultas que regem a vida. Entre elas, duas são fundamentais para compreender a unidade da existência: o karma e a reencarnação. Ambas não são crenças, mas princípios cósmicos que refletem a ordem e a sabedoria do universo. Nada ocorre por acaso. Toda ação, pensamento ou sentimento gera uma causa, e essa causa encontrará, inevitavelmente, seu efeito. Essa lei não é punitiva, é educativa. Ela nos ensina que tudo está interligado e que colhemos em algum momento aquilo que semeamos. O karma revela a interdependência entre os seres. O sofrimento de um não acontece isoladamente. Ele reverbera, direta ou indiretamente, em todos. E da mesma forma, um gesto de bondade pode modificar não apenas uma vida, mas transformar sutilmente a energia de um lugar, de uma comunidade, até de gerações futuras. Quando compreendemos isso, entendemos que cada escolha é sagrada. Cada pensamento tem poder, e que a verdadeira liberdade está em viver em harmonia com essa lei invisível, não em desafiá-la por ignorância. A reencarnação, por sua vez, é a expressão dessa sabedoria em movimento. A alma, sendo eterna, precisa de múltiplas experiências para se desenvolver plenamente. Em cada vida, ela aprende, erra, corrige, se eleva. Cada existência é um capítulo de um grande livro, e todos os capítulos estão ligados,
Não há separação entre o ontem, o hoje e o amanhã da alma. Tudo se entrelaça em um ciclo contínuo de aprendizado, sempre guiado pela grande lei da harmonia universal. Assim, mesmo o sofrimento ganha um novo sentido. Não como castigo, mas como consequência natural e oportunidade de crescimento. Blavatsky enfatiza que o entendimento profundo dessas leis transforma radicalmente nossa forma de viver. Deixamos de lado a postura de vítimas do destino e assumimos nosso papel como co-criadores conscientes. Passamos a agir com mais amor, mais responsabilidade, mais compaixão, porque sabemos que o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. A raiva perde sua força, o egoísmo se dissolve, e o perdão se torna não apenas possível, mas necessário, pois compreendemos que tudo retorna, tudo se equilibra, tudo se reconcilia no tempo certo. Essa visão, quando verdadeiramente assimilada, traz um senso profundo de paz. A ansiedade pelo futuro diminui, o peso do passado é aliviado, e o presente se torna o local sagrado onde podemos plantar novas sementes, sementes de luz, de união, de transformação. Com isso, passamos a viver não apenas para nós, mas para o bem de todos os seres. E nessa entrega, reencontramos a verdadeira força da alma, aquela que nasce da consciência de que somos parte inseparável de um todo maior, justo e infinitamente amoroso. Parte 6. A natureza como espelho da consciência universal. Para Blavatsky, a natureza não é uma criação inerte à disposição do ser humano. Ela é um organismo vivo, consciente, sagrado, uma manifestação direta da inteligência cósmica. Cada pedra, cada flor, cada corrente de vento carrega em si uma vibração única, uma expressão da consciência universal, em forma visível. Negar isso é negar a si mesmo, pois a natureza não está fora de nós. Ela é nossa extensão, nosso reflexo, nossa origem e nosso destino. Separar-se dela é afastar-se da própria alma. Vivemos muitas vezes como estrangeiros no planeta que nos sustenta. Dominamos o solo, erguemos cidades, domesticamos animais, mas perdemos a conexão essencial. Blavatsky nos lembra que esse distanciamento não é apenas físico, mas espiritual. A destruição da natureza reflete a destruição de nossa ligação com o sagrado. Quando arrancamos uma árvore sem consciência, negamos a vida que pulsa nela. Quando poluímos as águas, contaminamos os fluxos energéticos que também circulam dentro de nós. Tudo é um só corpo. Tudo sente, tudo responde. Mas a natureza, em sua sabedoria silenciosa, continua a nos chamar de volta. Um pôr-do-sol que nos faz chorar sem motivo. O som do mar que acalma uma mente atormentada. O perfume de uma flor que desperta memórias de outras vidas. São convites sutis para lembrarmos que pertencemos, que nunca estivemos sozinhos, que o universo inteiro fala conosco através da linguagem da beleza, do ritmo, da harmonia. Helena Blavatsky enxergava nisso um elo espiritual profundo, e perder esse elo é perder o próprio caminho da evolução. Reconectar-se com a natureza é, portanto, um ato espiritual. É permitir que a alma se cure através da vibração pura do mundo natural. É entender que, ao cuidar de um jardim, não estamos apenas embelezando um espaço, estamos alinhando nossa energia com a do cosmos. Cada folha que cresce, cada pássaro que canta, cada gota de chuva que toca a pele, é uma oportunidade de retorno à unidade. E esse retorno é silencioso, mas transforma. Desarma o ego, expande a consciência, reativa memórias ancestrais de um tempo em que vivíamos em comunhão com tudo o que existe. Quando finalmente reconhecemos a natureza como parte do grande corpo universal, começamos a tratá-la com reverência, não por medo de punição, mas por amor, porque sentimos que ela também é sagrada, viva, consciente. Blavatsky ensinava que quem não vê o divino em uma pedra, em uma árvore ou em um animal, jamais verá o divino em si mesmo. E quando essa percepção desperta, algo muda para sempre.
a separação se desfaz, e a alma, em silêncio, sorri, porque lembra que, desde sempre, tudo esteve conectado. Parte 7. A compaixão como expressão da unidade viva. Quando compreendemos que todos os seres são expressões da mesma vida, algo desperta em nós, algo que não é aprendido nos livros, mas que brota do coração. É a compaixão. Não a compaixão frágil que se abala com as dificuldades, mas a compaixão firme, silenciosa, que nasce da percepção de que o outro sou eu, em outra forma. Helena Blavatsky ensinava que não há espiritualidade verdadeira sem esse sentimento vivo e presente. Porque a unidade, quando reconhecida, exige uma resposta: amar, servir e proteger a vida em todas as suas formas. A verdadeira compaixão não escolhe alvos. Ela não vê cor, espécie, credo ou condição. Ela age mesmo quando ninguém está olhando. Ela reconhece o sofrimento nos olhos de um estranho, no silêncio de um animal, na fragilidade de uma flor. Para Blavatsky, essa compaixão é o fio dourado que liga o buscador à verdade. Não importa o quanto alguém estude, medite ou ore. Se não há amor pelos seres, não há real evolução. Porque quem ama profundamente já entendeu. Tudo o que vive compartilha o mesmo sopro divino. E não há ato pequeno demais quando nasce da compaixão. Um gesto gentil, um silêncio respeitoso, uma escolha ética, tudo isso alimenta a malha sutil do universo. E tudo retorna. Blavatsky afirmava que o bem, mesmo quando invisível, nunca se perde. Ele se acumula como luz, elevando a alma que o gerou e tocando outras consciências de forma silenciosa, mas poderosa. A unidade se fortalece na prática, não nas ideias, mas nos gestos, não nas palavras, mas na intenção pura que habita cada ação. Essa visão transforma o modo como caminhamos pelo mundo. Não vivemos mais apenas por nós, mas por todos. A dor do outro nos toca, não como um fardo, mas como um chamado. E a alegria do outro se torna também nossa, como um reflexo da grande felicidade cósmica. Blavatsky via na compaixão o alicerce de uma nova humanidade. Uma humanidade desperta, responsável, fraterna, unida por laços que nenhuma ideologia ou sistema pode destruir. Porque são laços da alma, são laços da própria vida. E talvez no fim, o grande propósito da existência seja este: aprender a amar o mundo como uma extensão de si. Amar com consciência, com responsabilidade, com profundidade. Amar não como uma emoção passageira, mas como um estado de ser. E nesse amor, reencontrar a liberdade que a alma sempre buscou, não a liberdade da separação, mas a liberdade de saber-se parte inseparável do todo. Porque quando há compaixão verdadeira, não há mais muros, não há mais fronteiras, não há mais eu e o outro, há apenas a vida, fluindo em perfeita unidade. Parte 8. O retorno à fonte e a redescoberta do eu essencial. Quando a alma desperta para a unidade, ela não se torna algo novo, ela apenas se lembra do que sempre foi. Blavatsky dizia que todo o caminho espiritual é, na verdade, um processo de reconhecimento. Reconhecer que a centelha divina nunca nos abandonou. Que a separação era apenas um véu, uma prova, uma etapa, e que por trás de todo o ruído do mundo moderno, ainda pulsa o mesmo chamado silencioso que ecoava nos templos da antiguidade, nos cânticos dos sábios, no silêncio dos montes e das estrelas. Você nunca esteve só. Essa lembrança não vem com estrondo. Ela chega como um sussurro da alma, como uma brisa que toca o coração em momentos de quietude. É quando olhamos para alguém com compaixão genuína. Quando sentimos a natureza não como cenário, mas como lar. Quando paramos de buscar fora e começamos a ouvir dentro. Helena Blavatsky não nos prometeu um caminho fácil, mas mostrou que esse caminho vale cada passo, porque é o único que conduz ao reencontro com aquilo que está além do tempo. Nossa verdadeira essência, una com toda a vida. E quando esse reencontro acontece, o mundo muda.
Não porque ele se transforma externamente, mas porque mudamos nossa maneira de vê-lo. Passamos a enxergar a beleza até nas dores, a sabedoria nas quedas, a luz nos lugares mais escuros. Descobrimos que, em cada ser, vive algo de nós, que a alma do mundo vibra em todas as coisas, e essa percepção nos fortalece, nos guia, nos liberta, porque quando percebemos que somos parte da totalidade, o medo desaparece, e em seu lugar nasce algo invencível, a paz de saber-se inteiro. O chamado da unidade não é para os fracos, é para os que ousam sentir. Para os que já não se satisfazem com o superficial. Para aqueles que, em meio ao caos, ainda buscam sentido. A esses, Blavatsky deixou sua obra, não como doutrina, mas como mapa. Um mapa que aponta para dentro, e cada passo dado com sinceridade, com humildade, com intenção pura, nos aproxima mais do centro. Do ponto onde todas as diferenças se dissolvem, e só resta o silêncio sagrado da consciência universal. Agora que você caminhou até aqui, a pergunta final não é o que você aprendeu, mas o que você está disposto a lembrar. Porque a unidade não é algo a ser conquistado, é algo a ser reconhecido. Está em você, está no outro, está em tudo. E uma vez que você a vê, não há como voltar atrás. A vida muda, e muda para sempre. Porque ver a unidade é ver o divino em movimento. E ao reconhecê-lo, você se torna parte ativa do seu eterno despertar. No silêncio que agora ecoa após essa jornada, talvez você tenha sentido algo diferente. Uma lembrança antiga, sutil, mas poderosa. Não se trata apenas de compreender que tudo está conectado. Trata-se de sentir essa conexão pulsar dentro de você. Cada ideia, cada ensinamento, cada palavra que passou por este vídeo foi um fio lançado na direção da sua alma. E se em algum momento você sentiu que algo despertou, saiba. Essa sensação não foi coincidência. Foi reconhecimento. A unidade da vida não é teoria, é memória espiritual. E hoje, você tocou essa memória com a ponta dos dedos. Tudo aquilo que parecia separado, o outro, a natureza, o universo, agora se revela como expressões distintas de uma mesma essência. Uma essência que não está fora, mas pulsa dentro de você. Ao longo desta jornada, você viu que o ser humano é ponte entre mundos, que o karma e a reencarnação revelam a harmonia das leis invisíveis, que a natureza é viva e que a compaixão é a linguagem do todo. Essa não é apenas uma nova forma de ver o mundo, é uma nova forma de existir nele. E uma vez que você enxerga com os olhos da unidade, tudo muda. Para sempre. Talvez agora você compreenda por que, em meio ao ruído e à pressa do mundo moderno, tantas almas estão inquietas. Elas não estão perdidas, apenas esqueceram quem são. E o seu despertar pode ser o farol que guia outras de volta para casa. Porque quando um ser desperta, toda a humanidade dá um passo adiante. E esse é o chamado que a vida sussurra em seu coração. Lembre-se, e ajude os outros a lembrarem também. Essa é a verdadeira missão daqueles que sentem a unidade. Viver não apenas por si, mas pelo todo. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, compartilhe isso com o mundo. Deixe seu comentário contando como esse conhecimento ressoou na sua alma. Curta este vídeo se ele acendeu uma luz em seu caminho. Cada gesto seu ajuda essa mensagem a alcançar outras consciências em busca da mesma lembrança. E se você sente que essa jornada precisa continuar, inscreva-se no canal. Há muito mais sabedoria esperando por você. Não para ensinar algo novo, mas para ajudá-lo a lembrar o que já mora em seu ser mais íntimo. Porque no fim, tudo o que importa é isto. Você é parte inseparável de algo infinito. Nunca esteve sozinho. Nunca esteve perdido. E agora que se lembra, leve essa verdade com você. Em cada olhar, em cada escolha, em cada respiração. Viva como quem sabe. A vida é uma só, e ela pulsa em tudo.